Oi pessoal, espero que você esteja excelente. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre os cuidados básicos que nós devemos ter com a nossa orquídea para que ela floresça, para que ela se mantenha sempre viva, sempre florida, né? Sempre florida não, porque as flores vão cair, mas vai gerar outras brotações, mas que ela sempre produza flores, né? E nunca deixe de produzir. Então nesse vídeo eu vou falar com vocês aqui sobre os cuidados básicos para a gente cuidar de uma orquídea. Pessoal, o cuidado número 1 que devemos ter com a nossa orquídea, e eu acho que é o primordial, então todo mundo que compra uma orquídea precisa saber isso que é essencial. Se você não souber desse essencial, você pode acabar, infelizmente, fazendo com que a sua orquídea ela vá de arrasta para cima, ou seja, fazer com que ela desfaleça, né? Para não falar uma palavra um pouco mais forte. Mas enfim, qual é esse cuidado número 1 que devemos ter com as nossas plantas, com as nossas orquídeas? É justamente a rega, que eu acho que é inclusive um dos maiores desafios das pessoas. Deixa eu até pegar uma outra orquídea que eu tenho aqui, ó, que eu fiz o replante dela ontem, ó. É uma Dendrobium, tá? Então, pessoal, a forma com que você rega a sua orquídea, ela vai dizer muito se a sua orquídea ela vai durar ou não, tá? E como vocês conseguem identificar esse processo de rega? Darlan, como é que eu consigo regar minha orquídea da maneira mais ideal possível, tá? Vai depender muito do lugar onde você mora, onde você vive. Se for um lugar mais frio, se for um lugar que chove muito, né? Se for um lugar mais úmido, você não precisa molhar sempre a sua orquídea, tá? Não tão frequente quanto quem mora em lugares quentes, ensolarados, vai precisar ter uma frequência muito maior. Mas Darlan, como identificar quando eu devo molhar a minha orquídea? Primeiro, pelo substrato que ela está plantada. Por exemplo, essa minha orquídea, ela está plantada na argila expandida, que são essas pedrinhas de argila, ó, bem pequenininhas, e que vai fazer com que a água ela escorra muito mais rápido. Então, a partir do momento que eu molhar, essa argila ela não absorve, ela não suga a água e deixa a água armazenada aqui por muito tempo, liberando essa água por muito tempo, né? Então é como se fosse uma pedra. O que acontece quando a gente molha uma pedra? A água passa, né, por ela, fica molhada por um tempo, mas depois seca. E é isso que algumas orquídeas gostam, né? Algumas orquídeas elas gostam de água, mas elas gostam de ficarem secas após a rega. Se eu, por um outro lado, molhar da mesma forma que eu molho essa minha outra orquídea, essa minha Cattleya que está na argila expandida, a minha orquídea Dendrobium, o que vai acontecer? Por que eu estou falando da minha orquídea Dendrobium? Porque a minha orquídea Dendrobium está plantada aqui, ó, na casca de pinos, um substrato um pouco mais fino, né, com casca de arroz, com algumas cascas. Esse substrato ele é mais úmido, então ele vai ficar com a umidade retida por mais tempo. Aqui por fora pode até estar seco, mas por dentro ainda pode ter umidade. Então o que faz as orquídeas apodrecerem, né, é justamente esse excesso de umidade que vai estar aqui dentro. E por eu não perceber isso, eu acabo molhando aqui em cima, porque eu acho que está seco, eu molho mais uma vez, o que acontece? Por dentro nunca vai secar. Então a orquídea ela precisa secar antes da gente molhar, tá? Ela precisa pedir de fato a água, né? E como a gente consegue identificar? Colocando o nosso dedo, colocando um palito aqui nesse substrato para identificar se ela está seca ou não, certo? Darlan, eu estou muito confuso, agora eu não entendi nada, agora eu não sei quando que eu devo molhar a minha orquídea. É simples, pessoal, é só identificar quando o seu substrato estiver extremamente seco, né? Isso você vai conseguir acompanhar de acordo com os dias, né? E também de acordo com a necessidade da sua orquídea. Então perceba bem, eu molhei essa minha orquídea ontem. Hoje o tempo está nublado, tá? O tempo está mais nublado hoje. Hoje não fez tanto calor, não está muito quente, né? Então eu não vou molhar essa minha orquídea hoje. Por quê? Porque não fez tanto sol hoje, né? Se eu molhar, eu sei que aqui dentro vai ter umidade ainda e ela pode apodrecer. Então, vai depender de orquídea para orquídea. Ao contrário dessa minha Cattleya aqui, ó,
eu já precisaria molhar ela hoje, eu já vou precisar molhar ela hoje. Por quê? Porque eu tô vendo que as raízes já secaram, eu tô vendo que não existe mais água aqui no fundo, né? Ela tá totalmente seca. Então essa minha orquídea, ela tá pedindo mais água. Hoje ela precisa ser molhada, certo? Então essa é a nossa primeira dica. A nossa segunda dica para que a sua orquídea ela viva muito e ela possa te dar sempre muitos cachos de flores e ficar sempre muito florida, é justamente o local que você vai plantar a sua planta, o local que você vai colocar a sua planta, que é justamente o vaso, né? Eu chamo de casa, então a casa que vai receber a sua orquídea. A casa que recebe a sua orquídea, ela precisa ser uma casa adequada, ela precisa ter espaço, né? Ela precisa ser uma casa que consiga acomodar. Eu gosto muito de plantar as minhas orquídeas em vasinhos de cerâmicas, tá? Eu tenho muitas plantas aqui em vasos de plástico, né? E aqueles pretos, inclusive, que não tem problema nenhum. Inclusive, eu tenho uma orquídea aqui que eu quero mostrar para vocês, tá? Vou fazer um outro vídeo, mas é uma orquídea que está plantada em um vasinho transparente, que eu consigo visualizar as raízes, ó. Eu vou pegar esse vasinho, já que a gente está falando também de rega, né? De vaso. Então, perfeito. Essa minha orquídea, pessoal, olha só. Ela está plantada neste vasinho aqui, ó. E eu consigo visualizar as minhas raízes, ó. Então isso ajuda porque em algumas orquídeas as raízes fazem fotossíntese também. Além disso, eu consigo identificar se está molhado ou se está seco. Então, se tiver muito branco, eu sei que está seco, tá? Aqui eu já estou vendo que está branco, ó. Não está totalmente verde, né? Está verde por conta de um lodo que tem aqui, mas está branco. Então, essa orquídea aqui eu vou precisar molhar hoje. Então, eu consigo identificar por conta disso. E o vaso, ele é super importante para que a gente consiga identificar isso, né? Para que a gente consiga entender se ela precisa de água. Essa daqui, ela não precisa de água porque ela está no vaso de cerâmica com um substrato que retém mais a umidade, que é casca de pino, ou seja, casca de madeira, tá? Essa daqui, ela vai precisar de água. Por quê? Porque por mais que ela esteja plantada também na casca de pinos, né, ela está no vaso de plástico. Então a água escorre muito mais rápido aqui e não tem uma absorção como aqui está no outro vasinho, tá? E aqui eu também consigo enxergar as raízes dela, eu consigo perceber que está seco de fato. E essa minha orquídea aqui, ó, por ela estar plantada também em um substrato que é uma argila expandida, eu sei que ela vai precisar ser molhada hoje porque ela está seca. As raízes já estão totalmente brancas aqui internamente, eu estou conseguindo visualizar, né? E eu estou percebendo que ela está seca, né? Até porque quando eu molho, a água escorre totalmente, não fica nenhuma água empoçada, tá? Então, basicamente, a segunda dica é essa. É o tipo de vaso que a sua orquídea vai estar plantada. Seja ele em um vaso transparente, em um vaso escuro ou até mesmo em um vasinho de cerâmica, certo? E a minha terceira dica para vocês, né? E que basicamente que eu já falei também, é o substrato que a sua orquídea ela vai estar plantada. Então, para que a sua orquídea ela viva muitos anos, ela possa produzir muitas flores, né? Como essas minhas orquídeas aqui que eu estou mostrando para vocês, ó. Para que elas consigam viver bastante tempo e produzir muitas flores, né? Para alegrar a vida de vocês. O que nós precisamos, pessoal? De um substrato que vai conseguir fazer com que a planta ela se desenvolva. Algumas plantas elas vão gostar mais de substrato que fique mais molhado, outras plantas vão gostar de um substrato que drene muito mais rápido, como essa minha Cattleya Duringa aqui, Duringa, né? Vou falar dessa forma, Duringa. Depois vocês me confirmam se é uma Cattleya Duringa mesmo, tá? O perfume dela é sensacional e a beleza dela, pessoal, ela tem um roxo tão forte que no vídeo não dá pra ver. É um delicado, mas forte ao mesmo tempo, né? Já falei aqui em outros vídeos. Enfim, então essa minha Cattleya Duringa, ela tá plantada no substrato aqui, ó, que é argila expandida. Então ela gosta muito porque ela não fica encharcada por algum tempo. Já essa minha Dendrobium aqui, ó, está plantada na casca de pinos. E ela também ama ficar um pouquinho mais com a água aqui mais empoçada, mas que seque também. Até porque o vaso dela é um vaso de barro que absorve essa água, que puxa essa água, que traz frescor para essa planta, ó. Certo?
Então, pessoal, foram essas 3 dicas que eu gostaria de dar para vocês sobre as suas catleias. É muito importante, ó, que vocês façam a rega adequada dessas suas plantas, que vocês entendam o tipo de vaso que a sua planta ela precisa, tá? E também o tipo de substrato que a sua planta ela vai estar plantada para que ela consiga se desenvolver da forma que vocês gostariam, certo? O vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Curta, comente aí o que vocês gostariam que eu fizesse de vídeo, né? Que eu mostrasse outras plantas aqui para vocês, seja os dendróbios, seja as catleias, né? Sejam as minhas orquídeas no tronquinho. Eu tenho poucas orquídeas ainda, né? Eu tô com um projeto de abrir um orquidário na minha roça, com um sistema de irrigação automático, né? Para trazer umidade. Aqui na minha região é muito seco, então não tenho tanta umidade. E eu quero trazer isso através desse sistema, tá? Mas enfim, se você quer ver isso, né? Esse orquidário que eu vou montar e tudo que eu tenho para mostrar para vocês ainda, para compartilhar com vocês, se inscrevam no meu canal também, deixe o like, que é muito importante. E eu espero ver você aqui muito mais vezes para a gente falar sobre beleza, sobre natureza, sobre orquídea e muitas plantas, né? E principalmente florações belíssimas. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e um abraço. Tchau, tchau, pessoal!